Meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos. Vamos mais uma vez realizar os nossos trabalhos de estudos, dando continuidade ao livro Histórias que Jesus Contou. Antes, porém, nós vamos nos preparar para a prece, através da poesia do hino Tesouro Íntimo. Você é um ser criado para a eternidade, herdeiro de Deus, filho da mais pura bondade. Recebe na vida grandes oportunidades para se melhorar e conquistar assim a felicidade. Saiba, irmão, que um grande tesouro lhe espera, mas não nesta vida, e sim na outra esfera. Mas é necessário que saiba renunciar à sua própria vontade e a verdadeira caridade praticar. Cultive o tesouro moral e nunca se afaste da luz, porque o tesouro real é estar com o Mestre Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de podermos estar falando em teu nome, de podermos divulgar os teus ensinamentos sábios, as tuas palavras de vida eterna, Senhor, que tanto nos auxiliam, nos amparam nesta caminhada, Senhor, em tua direção. Queremos te pedir que tu possas abençoar a esses irmãos que se ligam a nós através deste canal de amor e de fraternidade. Amigos, irmãos encarnados e desencarnados, que nos apoiam, que nos inspiram, que nos incentivam, Senhor, para que possamos dar continuidade a esse trabalho. Queremos te pedir também, Senhor, pelos irmãos enfermos que vão pela nossa mente. Tantos irmãos, Senhor, envolvidos em duras provas, expiações, nesse período, Senhor, de transformações, de tantos desafios. Auxilia-nos, Senhor Jesus, para que possamos nos ajudar, nos unirmos, Mestre, nos fortalecermos, lembrando sempre que fazemos parte desta família, que somos irmãos, que o nosso Pai, Senhor, nos ama acima de tudo, e que possamos, entendendo esse amor, Senhor, também auxiliarmos, também ajudarmos, buscarmos, Senhor, os recursos que possuímos para estarmos socorrendo, amparando, consolando, Senhor, tantos irmãos sofredores. Obrigado, Mestre, nós te dizemos mais uma vez, e que em teu nome, em nome do nosso Pai Criador, possamos iniciar os nossos estudos dessa tarde. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, como nós dissemos no início, estamos dando continuidade aos nossos estudos do livro Histórias que Jesus Contou. E hoje nós vamos falar da parábola do filho pródigo. Vamos relembrar, né, que ela já é bastante conhecida, mas nunca é demais a gente buscar mergulhar, né, nesses ensinamentos tão grandiosos que o nosso Mestre nos traz através dessa parábola, né? Então, nós vimos, né, nós sabemos que o sentido da palavra pródigo é esbanjador, dissipador de bens materiais, filho pródigo. E a gente encontra essa parábola também no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 a 32. Nós falávamos, né, sobre a pesquisa que fizemos sobre Lucas, né, quem foi, e nós mencionamos o livro, né, Paulo e Estevão,
fomos lá buscar, pesquisar mais um pouco e realmente muito bonita a passagem, a vida desse médico junto a Paulo. O apoio, os estudos, as pesquisas, e a gente viu numa página, né, que Paulo, escrevendo as epístolas, muito bonito também, né, as cartas de Paulo, ele estava escrevendo para um jovem que ele chamava de meu filho, e em certa parte ele disse assim: só Lucas está comigo, porque os outros estavam em outras regiões, também a serviço. Então aconteceu que naquele momento que ele escrevia essa carta, e ele estava passando por um momento assim bem difícil, aí ele escreveu: só Lucas está comigo. Já foi no finalzinho, né, do livro que eu encontrei. É muito interessante. É bom a gente saber, né, porque a gente fala: Lucas, quem foi Lucas, né? E a gente assim, como valoriza o trabalho de cada um. Então ele depois, como nós dissemos, ele realmente pesquisou, ele entrevistou as pessoas que conviveram com Jesus mais de perto, que tiveram experiências, né? E foi assim que ele escreveu, né, o Evangelho de Lucas. E a gente, ele conta, né, nessa parábola, ele diz que Jesus contou que havia um homem que tinha 2 filhos. E certa vez o filho mais velho se aproximou do pai e disse para ele que ele desejava viajar, que ele não queria mais ficar naquela casa, ele queria conhecer o mundo, conhecer outros países, ter novas experiências. E para isso ele precisava que o pai lhe desse a parte que lhe cabia, a sua parte da herança, porque tinha outro irmão e ele precisava que o pai, pediu que o pai lhe desse a parte que lhe cabia, né, na herança. O pai fez isso, atendeu ao filho, viu lá a parte que cabia, que lhe cabia, e depois de receber a herança, o dinheiro, né, a parte que lhe cabia, ele juntou tudo que tinha e viajou e foi por um país muito distante. E esse filho, ele não tinha assim, muito juízo, sabe? Ele se envolveu com dinheiro, ficou iludido, né, com aquele dinheiro que tinha nas mãos, achando que ele ia durar para sempre, e se deixou levar, né, pelas ilusões, né, da matéria. Se envolveu com jogos, com bebidas caras, com hotéis, né? Naquele tempo não se chamava hotéis, não, eu que estou falando. Boates, o que hoje nós temos como boate, né? E então ele se envolveu com tudo isso e pagava para os amigos, né? Porque ele tinha dinheiro. E aí tanto gastou, tanto aproveitou a vida, né? Que de repente um dia, né, sem ele perceber, né, não tinha noção, ele se viu pobre, tinha esbanjado tudo. A gente às vezes fica: meu Deus, mas como é que pode a pessoa gastar tudo e ficar sem nada? A gente tem visto esses exemplos no dia a dia, gente que recebe 1 milhão, quando vê, não tem mais nada. Gastou aqui, gastou ali, se envolveu e não tem mais nada. Então, acontece que justamente naquela época em que ele se viu pobre, sem nada, no país em que ele estava, aconteceu uma grande seca. E vindo a seca, em consequência da seca, um período de muita fome, de muito sofrimento, de muita carência. Até nas casas dos mais ricos havia dificuldade. E por isso ele não encontrava serviço. Nem serviço ele encontrava, nem lugar para trabalhar, para poder comer, ele não encontrava. Procurou até que encontrou um homem. Ele tinha uma grande fazenda, né?
estava sendo uma situação mais ou menos, tinha muitos porcos, né? E ele então colocou aquele jovem para tomar conta dos seus porcos. E havia uma fruta, né, que naquela fazenda, né, existia ainda, que eles davam para alimentar os porcos. E Jesus diz assim, que nem da comida dos porcos lhe davam. Nem a comida dos porcos ele podia comer. Nessa situação, Jesus fala assim, nem isso lhe dava. Aí Jesus diz, e tornando em si, o jovem tornando em si, o que é tornando em si? Quer dizer, despertou, né? Tomou consciência. Aí ele disse assim, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui morrendo de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, meu pai, pequei contra ti e contra Deus, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Deixa-me apenas ser um dos trabalhadores da tua casa. Pensou nisso, tomou essa decisão e, levantando-se, foi para o seu pai. É importante guardarmos bem esse termo aqui. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi correndo abraçá-lo. Recebeu seu filho com muita alegria e, abraçados, foram para a casa. E o pai chamou os seus servidores e recomendou que pegassem a melhor roupa, o melhor calçado e que preparassem uma grande festa, porque o seu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, os servos, né? Eles obedeceram, né? Cuidaram do jovem, do rapaz que estava maltrapilho, doente, e prepararam a festa. Uma festança, uma alegria muito grande. O filho mais velho não estava em casa quando seu irmão chegou. Estava trabalhando no campo. Quando ele chegou e escutou aquele barulho, aquela festa, aquelas músicas, ele chamou um servidor e perguntou, o que está acontecendo? Aí o servidor contou, foi seu irmão que voltou, são e salvo. E seu pai, de tanta alegria, mandou que organizássemos essa festa. Aí o filho ficou muito aborrecido. Como assim festa? Por que festa? Por que fizeram uma festa para o meu irmão? Se ele foi embora, esqueceu de tudo, largou tudo, gastou tudo e agora meu pai faz uma festa para ele? Aí os servos foram lá, falaram com o pai, aí o pai foi lá conversar com o filho. Aí o filho se queixou, né? Pai, eu sempre fiquei aqui na fazenda, trabalhei, te servi, fui fiel a você o tempo todo. E você nunca fez uma festa para eu oferecer para os meus amigos? E agora o meu irmão que gastou tudo, que esbanjou o dinheiro, seu dinheiro, ficou longe, nem quis saber de nós, agora ele volta e o senhor faz festa para ele? Aí o pai disse, o pai bondoso advertiu, filho, tu sempre estás comigo. Todas as coisas que são minhas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e festejarmos, e repetiu, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e achou-se. Muito interessante, né? A gente usa-se muito esse termo, sem saber direito, perdido, não é? Estava perdido e achou-se. Aí,
nós fomos procurar, né, no Novo Testamento, logicamente, no Evangelho de Lucas, como é indicado aqui no livro, né? E a gente, para saber por que Jesus contou essa parábola, em que situação, em que momento que Jesus contou essa parábola. Aí nós fomos lendo, né, o capítulo 15, aí chegamos no começo, começamos de trás para frente pesquisando. Aí chegamos no começo. E nós observamos que Lucas começou assim, olha só. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Então ele fala, né? Publicanos e pecadores chegavam junto a Jesus para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e comem com ele. Aí vamos lembrar. Quem são publicanos? Pecadores todo mundo já sabe, né? Mas os publicanos são aquelas pessoas que eram detestados pelos demais fariseus porque eles eram cobradores de impostos. Cobradores de impostos do Império Romano. E eles cobravam aos seus próprios irmãos de raça, né? E muitas das vezes eles enriqueciam por isso. Então, os fariseus, os publicanos e os pecadores chegavam-se ao Cristo para ouvi-lo. E eles comentavam, fariseus e escriba: este recebe pecadores e comem com ele. Quem são os fariseus? Já conhecemos muito bem, né? A gente já sabe que são aqueles que conhecem, naquele tempo, aqueles que conheciam a lei e os profetas, sabiam tudo, mas sorrateiramente descumpriam tudo que a lei ensinava. E os escribas também eram homens sábios, né? Que ensinavam, como os doutores da lei, as leis de Moisés. E a gente observou aqui que foi colocado: fariseus e escribas murmuravam, quer dizer, falavam entre eles. Mas Jesus percebeu o que eles diziam entre si. E percebendo, propôs estas parábolas. Por que estas parábolas? Porque foi uma sequência de parábolas, inclusive a gente vai encontrar a parábola da ovelha desgarrada, que a gente vai estudar mais tarde, e depois que ele contou esse grupo de parábolas, ele disse assim para os fariseus: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito bonito isso aqui, né? A alegria diante dos anjos de Deus, por causa da recuperação de um pecador. O pecador reconhece seus erros e ele se volta para Deus. E então, os anjos de Deus, quer dizer, os espíritos superiores, os benfeitores, se alegram por ter conseguido recuperar mais um espírito. E terminando essas palavras, né, Jesus aí contou mais uma parábola. Quer dizer, aí ilustrando ainda mais essa ideia do amor, da misericórdia de Deus e o conceito de verdadeiro arrependimento. Nós encontramos na parábola a possibilidade de reparação e recuperação, os recursos para a reabilitação. Então, nessa parábola, Jesus contou a parábola da ovelha, mais outra, e falou aquelas palavras. Os espíritos superiores, né, os trabalhadores que estão a serviço de Deus, eles se alegram quando um pecador, né, ele se transforma, ele se recupera, ele se converte. E para confirmar essa ideia, né, Jesus contou a parábola do filho pródigo, onde nós vamos ver, né, que Jesus fala sobre o Pai, né, a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça. E, muito importante, nós vamos encontrar na parábola também, nós encontramos na parábola o verdadeiro arrependimento. Aquele arrependimento que leva a pessoa a se modificar, a se transformar.
E aí nós vamos encontrar em várias lições do Evangelho a gente entendendo o significado do perdão de Deus. Deus é bom e justo, mas essa bondade é uma bondade, não é uma bondade cega, não é uma bondade que apoia o erro, né? É uma bondade que oferece a nós, espíritos que falhamos, oportunidades para nos recuperar. Esse é o perdão de Deus. E é isso que Jesus mostra também. Essa parábola é muito rica, né? Tem muitas imagens. Toda vez que a gente estuda, a gente percebe, é muito importante essa parábola. Então, Jesus contou a parábola do filho pródigo, que apresenta símbolos fortes. Nós vamos ver, por exemplo, o pai dos dois meninos, dos dois rapazes. Nós vemos Deus e seus atributos, né? Entre os quais nós destacamos soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Nós vamos ver os dois filhos. Esses dois filhos nos representam, né? Ora, nós somos como o filho mais velho, ora, nós somos como o filho mais novo. O filho mais velho, Jesus representou como nós que somos, aqueles que são, né? Ciumentos e invejosos. O filho mais velho é o símbolo dos ciumentos, dos invejosos. O filho mais velho foi incapaz de se alegrar com as conquistas do irmão. O filho mais velho não ficou feliz por sabê-lo são e salvo, era irmão dele. Estava distante há tanto tempo e chegou são e salvo. Ele não teve a sensibilidade de pensar nisso. Meu irmão está vivo, voltou. Ele não teve sensibilidade para perceber isso. Ele não teve piedade dos sofrimentos que o seu irmão passou distante, o que ele sofreu para conseguir voltar para casa. Ele não pensou nisso. E, muito pior, questionou a justiça do pai, evidenciando e cobrando pela sua fidelidade. O que foi que ele falou? Meu pai, há muitos anos que te sirvo, vamos repetir as palavras dele, sem nunca te desobedecer, e nunca preparaste uma ceia para mim e meus amigos, mas para meu irmão, que gastou teu dinheiro nas orgias, em terra estrangeira, tu lhe preparas uma grande festa. Aqui ele estava questionando a justiça do pai, a misericórdia do pai. Ele não entendeu, ele questionou, quer dizer, ele achou que o seu pai foi injusto, que ele não podia ter feito uma festa para o seu irmão, porque o seu irmão errou, porque o seu irmão se perdeu pela vida, né? Ele questionou a atitude do pai, achando que ele era injusto. Então, esse filho mais velho representa isso. Espíritos inferiores, né? Cheios de ciúme, de orgulho, e que não servem por amor. Tanto é que ele cobrou. Tanto é que ele lançou essa questão perante o pai. Então não trabalhava, não servia por amor. Não tinha sensibilidade. Era ciumento, orgulhoso, não é? E invejoso. São fraquezas próprias de nós, espíritos imperfeitos, de nós, espíritos em evolução, nessa luta constante para nos transformarmos. Mas muitas das vezes, ainda hoje, nós nos pegamos nessa situação de questionarmos, de não entendermos certas situações, de não nos alegrarmos com as conquistas dos nossos irmãos. E isso é muito sério. Muitas das vezes, muitos de nós, né,
se pega, pensa, puxa, mas como é que pode? Pô, logo fulano que foi conseguir isso, por que não eu? Por que eu não consigo? Muitas das vezes, apesar das lutas, né, que se empreende para certas conquistas, a gente não consegue mesmo. E outras das vezes, a nossa queixa é sem, vamos dizer assim, não tem razão de ser. Muitas das vezes a gente não consegue porque não lutou para conquistar. Mas se alguém do nosso lado, até da nossa família, conquistar, a gente fica cheio de inveja e acha que Deus é injusto. Aí, se for procurar direitinho, a gente não conseguiu porque não lutou, porque não buscou. Tem gente que desanima, não consegue pela primeira vez, larga para lá, também não quero mais saber. Tem gente que insiste. É igual nos concursos, tem tanta gente que faz o concurso pela primeira vez, não passa. Torna a estudar, não passa, torna a estudar, aí passa. Aí passa. Agora, eu tenho um exemplo, assim, muito, falando de escola, eu tenho um exemplo, assim, muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar numa escola em Coroa Grande, nós éramos contratados. E tinha uma pessoa que já tinha um certo tempo como contratada, que ela nunca tinha conseguido passar no concurso para se efetivar. Ela ensinava às professoras novas o que era preciso fazer. Entendeu? Ela era explicadora, mas ela nunca conseguiu passar no concurso. Era assim, eu não esqueço, sei até o nome dela. Muito interessante, ela não conseguia passar. Ela, as professoras estudavam com ela, porque ela já tinha feito concurso várias vezes, mas ela, até naquela época, né, que eu trabalhei naquela escola, ela não tinha conseguido. Era uma professora contratada. Era um processo assim, no município de Itaguaí, a gente as escolas tinham vagas, né? Aí a gente tinha escolhia as vagas, né? Os lugares que a gente queria trabalhar o mais perto possível. Eu trabalhei em Coroa Grande, né? Como contratada. Então tinha esse processo. Aí vinha, enquanto não vinha o concurso, a gente trabalhava como contratado. Acabava aquele ano, a gente tornava ser contratada, entendeu? Era um processo interessante, a gente não recebia pagamento, não. Depois do mês de outubro, aí a gente começava a receber tudo, mas a gente recebia mesmo, tá? Graças a Deus. E a gente trabalhava, tinha gente que ficou um tempão esperando, trabalhou quase o ano todo, mas depois veio tudo, gente. Era muito interessante, era bom, porque a gente pegava aquele dinheiro todo e podia empregar em alguma coisa. Era aquele processo de antigamente, não sei como é agora. Mas essa professora, até a época que eu trabalhei lá, ela não conseguiu passar no concurso para ser efetivada. É um caso extra, né, gente? É um caso extra, interessante, sabe Deus por quê. Não sei se depois ela conseguiu passar. Então, gente, esse filho mais velho nos representa, porque muitas das vezes nós ainda vamos nos pegar nessa situação, inclusive de perguntar a Deus por quê. E o filho mais novo, gente? O filho pródigo, esbanjador. Aí a gente já viu, né, que ele pediu a herança, foi para longe, para um país distante, gastou tudo com coisas, como a gente fala assim, ilusões da matéria. Gastou tudo, pagou para os amigos que desapareceram quando ele ficou pobre, e ele arranjou um trabalho por fim, né, depois de muito perambular, que era para cuidar dos porcos. Aí Jesus diz, mas nem da comida dos porcos lhe davam. Então, Jesus disse que, então, caindo em si, né, ele pensou, vou levantar, né, e levantou. Quando Jesus diz que ele se levanta, o que a gente conclui? Que ele estava caído. Essa queda
Era uma queda no sentido material, né? Porque não tinha nada, perdeu tudo, né? Estava na extrema pobreza. Mas essa queda aqui que Jesus fala é a queda numa situação moral extrema. Caído numa situação moral extrema, muito humilhante, muito grave. Muitas das vezes nós chegamos a essa situação e precisamos chegar a essa situação, precisamos cair essa queda dolorosa para podermos despertar. Então, quando Jesus fala tornando-se em si, ele despertou da cegueira, da ilusão em que se encontrava. Em muitas situações, certos vícios aos quais as pessoas se entregam, ele não admite que ele está preso àquele vício. Muitas vezes diz, não, quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro. Pode deixar, gente, porque quando eu quiser eu paro. Não para. Sozinho não para. E esse momento, né, de tornando em si, despertar da cegueira e da ilusão das coisas materiais, é justamente o momento em que o espírito percebe que sozinho, longe de Deus, ele não vai conseguir voltar a dirigir a sua vida. Esse perdido, estava perdido, é aquela situação em que você não consegue, não tem mais domínio sobre você mesmo, não tem mais comando sobre a tua mente, não tem mais comando sobre as tuas decisões. Nesse momento, realmente a pessoa está perdida. Não é perdida para sempre. A fulana está perdida. Não é perdida no sentido de que não tem jeito. Só que esse despertar depende do espírito aceitar humildemente que ele precisa dos poderes superiores. Vai ser o poder superior pensando em Deus, né? Os poderes superiores, nós pensando em Jesus, pensando também nos benfeitores espirituais. Enquanto o espírito não aceita que ele precisa desses poderes, que sozinho ele não vai conseguir sair desse buraco em que ele caiu, dessa queda terrível, né? E muitas das vezes a gente vê que muitas quedas morais, antes, junto também vem a queda financeira, a queda material. De tanto que a pessoa aproveitou a vida, de tanto que ela se sentiu capaz, né, de fazer o que queria, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, que aí ele chega nessa situação. Queda financeira, queda moral, queda perante a família e assim vai. Então é preciso que haja humildade para reconhecer que se afastou demais do Pai. Jesus coloca aqui, né, foi para um país distante, foi para longe, ninguém se metia na vida dele. Bem longe, aproveitou bastante e tal, mas depois ele caiu naquela situação. E essa situação nós repetimos. Nem a comida dos porcos lhe davam. É situação de queda moral, como nós dissemos, extremas. E aí nós vamos também ver que significa o arrependimento consciente de suas fraquezas. Então, gente, esse processo do arrependimento é muito sério. Porque muitos se arrependem e continuam caídos. Não tomam providência. Aí começa a se culpar, aí se envolve daquela culpa destrutiva e não se decide a levantar. Não basta se arrepender. É preciso ser forte para poder se levantar. Jesus usou assim bem claro, e levantando-se, erguendo-se moralmente,
começando a erguer-se moralmente, reconhecendo que precisava de Deus e foi ao encontro de Deus, foi ao encontro do Pai. Levantou-se. Então, esse arrependimento consciente, Jesus também mostra nessa parábola, consciente das suas fraquezas, quando ele disse: pequei contra ti e contra Deus. Não sou digno de ser chamado teu filho. E humildemente ele disse: eu quero apenas fazer parte do grupo de trabalhadores. Ele se achava indigno de ser tratado como filho. E também significa a consciência, né, dos prejuízos que causou. Nesse caso aqui, houve assim, um prejuízo no sentido dele, né, que ele perdeu tudo, ficou doente, ficou fraco. A volta, gente, essa volta dele para casa, nós vamos ver que foi uma volta dolorosa. Imagina, ele foi para bem longe, não tinha dinheiro para pagar a condução. E naquele tempo também era muito escasso, né? Aí, então ele com certeza pegou chuva, frio, dormiu nas calçadas, dormiu na floresta. Então foi muito difícil a sua volta. Mas quando ele tomou consciência daquilo que tinha feito, nada, nenhum sacrifício, nada o fez voltar atrás na ideia de voltar para a casa do Pai. A gente sabe, né, que esse processo da volta, esse processo de que nós falamos, da recuperação, da reabilitação, não é muito fácil, não. Tem gente que recai. Tem uma recaída. 1, 2, 3, porque não é fácil o período de você reparar os prejuízos que causou, porque geralmente a gente causa, a família, alguma coisa acontece de negativo que envolve as pessoas que convivem conosco, não é? Que tem esse prejuízo, e a gente vai precisar passar por um período de reparação. Mas a gente não vai poder exigir. Aconteceu que o filho, o irmão mais velho, não aceitou, né? O pai, sábio, bondoso, justo, que compreendia as fraquezas do filho, ele perdoou. Sabe Deus o que ele teria que fazer depois. O pai recebeu. Mas depois tem o período de reparação, período de recuperação. Recuperar tudo aquilo que foi prejudicado, todas as pessoas que sofreram por nossa causa. Esse período é difícil e é preciso muita força de vontade. Jesus conta na parábola que, apesar de todos os sacrifícios, nada lhe tirou a vontade, o desejo de retornar à casa do Pai. Venceu todos os obstáculos, mas esses obstáculos, nós que somos espíritos, né? No caso, a gente está falando da volta do filho. Mas e nós, espíritos, quando nos afastamos de Deus? Quando, através das nossas decisões, nós nos afastamos de Deus? Essa volta, essa reabilitação, essa recuperação, será que é fácil? Nós vamos ver, dentro disso que nós estamos falando, que o processo de recuperação e de reparação é muito difícil e que muitas das vezes se tem uma recaída, a gente também fica pensando o seguinte: certos erros cometidos, certas agressões, certos prejuízos, certas crueldades cometidas, será que a gente vai conseguir reparar, vai conseguir se recuperar nesse período da presente existência? Uma vida só, de acordo com as circunstâncias, gente, tem coisas assim muito dolorosas.
que as pessoas nessa condição, né, ainda de crueldade, de egoísmo, cometem certas perversidades, certas crueldades, que como que a gente pode exigir que alguém que foi tão machucado, tão sofrido, de imediato nos perdoe? A gente até pode falar, eu te perdoo, mas eu estou falando daquele perdão lá de dentro mesmo. A gente não pode ter essa exigência. Que bom para aqueles espíritos que perdoam, porque ele vai se desligar daquilo, vai continuar a sua caminhada, seu progresso, não vai ter aquela mágoa. Tem gente que caminha com uma mágoa tão grande, que é uma pessoa muito doente. A mágoa causa doenças graves. Mas a gente fica pensando, e se fosse eu que estivesse no lugar dele ou dela? Se fosse comigo, eu teria essa capacidade de perdoar. Eu não estou falando perdão da boca para fora, não. Aquele perdão que, embora lembrando, consciente do mal causado a si, mas não desenvolve pensamento de revolta, pensamento de vingança. Não fica feliz por ver aquele que o maltratou no passado, passar por situações difíceis, que a gente muitas das vezes se pega, tá vendo? Não fez comigo, agora tá pagando, Deus é justo. Então a gente não perdoou. A gente está ficando feliz com o sofrimento do nosso irmão. Não é fácil, gente. Nós, se tivermos alguma dívida grave, se cometemos alguma crueldade, se ferirmos o coração de alguém, se prejudicamos alguém a ponto dessa pessoa perder a noção, a gente não pode exigir esse perdão. Será bom, voltamos a dizer, se aquele que foi ferido profundamente, muitas das vezes nem foi um ferimento físico, sabe, gente? Foi um ferimento moral, na alma. Se consegue se desligar disso e seguir em frente, que bom para ele. Mas se ele ainda está apegado àquela mágoa, a gente não pode condenar, tem que orar, pedir a Deus que ele se desligue dessa mágoa tão profunda que lhe adoece a alma, que lhe traz prejuízos muito grandes na sua mente, no seu corpo. Precisamos orar por essas pessoas. Então, esse processo de recuperação, de reparação, muitas das vezes não vai se conseguir nesta vida. É por isso que a gente vê as famílias, né, com tantos dramas, com tantos conflitos. Muitas das vezes são espíritos que se reencontram para essa reparação. Mas muitas das vezes, ao invés de haver reparação, há um agravamento. O rancor, a mágoa aflora, e mesmo sem saber exatamente quem é aquele espírito, muitas das vezes há os conflitos nas famílias, nesses reencontros de recuperação. E, ao invés, muitas vezes, de se sanar a dívida, se adquirem novas dívidas. Complicam-se mais ainda as vidas. Então, nós acreditamos, sinceramente, que a reencarnação, só com outras e outras vidas, é que certas coisas cometidas poderão ser recuperadas. Essa volta do filho à casa do pai, onde ele teve tantas dificuldades, tantos sofrimentos, simboliza as diversas reencarnações que a gente vai precisar ter para que haja uma reparação verdadeira. Uma vida, muitas das vezes, vai se reencarnar, aí a gente vê aquela pessoa, parente, meu Deus do céu, como é que eu posso sentir isso para essa pessoa? Eu não quero sentir isso, mas a gente sente. É uma luta muito grande. A cruz vem de dentro, a gente tem que lutar. Meu Deus, eu não posso, ele é meu irmão, não posso, ele é meu pai, como é que eu posso sentir isso por meu pai? A gente que já tem esse esclarecimento, a gente luta, né? Para não agravar mais a situação. Mas
se a gente não tem esse sentimento, essa ideia de Deus, essa oportunidade da reencarnação da vida, a oportunidade do reencontro, fica muito difícil. E a gente tem que tomar cuidado para não agravar ainda mais, para não tornar essa volta ainda mais longa, essa volta para Deus que Jesus simboliza nessa palavra, mais longa e mais dolorosa para todo mundo. Então, aí a gente faz uma pergunta, que daí ficou, né? O filho pediu ao pai para lhe dar a sua parte porque ele queria viajar. Não havia ali uma justificativa, porque o filho pode viajar para estudar, o filho pode viajar para fazer um curso, não é? O filho pode viajar para trabalhar em outro lugar, mas aqui ele simplesmente disse que queria conhecer novas terras, novo mundo, tal. Aproveitar a vida. Por que é que o pai não proibiu? Por que ele não negou ao filho e não impediu que ele partisse? Essa decisão do pai em aceitar a escolha do filho também é uma lei muito importante, que mostra a sabedoria de Deus, a justiça de Deus. É a lei do livre-arbítrio, liberdade de escolha. Se o pai impedisse que o filho fosse, mesmo, claro que o pai sabia que ele não ia se dar bem, né? Que ele não ia conseguir controlar a sua vida, mas ele não podia impedir que ele passasse por essa experiência, ele queria ir. Se ele ficasse em casa, como é que ele ia ficar? Revoltado, né? Ia dizer que o pai não gostava dele e tal. Como é que podia negar a sua parte da fortuna? E ele ia ser um filho amargo. Então o pai deixou, permitiu e ficou olhando, ficou zelando. Também não foi lá buscar ele de volta, ele teve que voltar, sofrer. Deus é justo e sábio. Então aquela experiência, ele chegando àquela situação, né, de queda moral muito grande que ele despertou, vai valer como experiência profunda para a sua caminhada, a sua jornada como espírito. Foi preciso que ele passasse, era preciso que ele passasse por essa experiência. É aquilo, né, gente? Tem uma hora que o pai não pode fazer tudo pelo filho, não é? Ele não vai ter que agir sozinho, não vai ter que decidir. Claro que o pai vai estar sempre apoiando, mas ele não pode fazer tudo pelo filho. Se ele fizer tudo pelo filho, o que vai acontecer? Vai prejudicar o seu crescimento, né? Então, aqui também, quando Jesus fala que o pai permitiu, dividiu a herança e permitiu, ele também está falando dessa lei sábia de Deus, que é a lei do livre-arbítrio, a liberdade de escolha. A gente sempre diz que é livre para escolher, mas nem sempre somos felizes nas nossas escolhas. E muitas das vezes nós somos advertidos, aconselhados, mas a gente diz assim, não, se eu não passar pela experiência. Às vezes até o pai fala assim, meu filho, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. Ah, você passou, por que eu não posso passar? Deixa eu passar, para mim saber. Depois, quando passa, né, gente? E a gente também vê uma coisa muito engraçada, né? É livre, quer viver a vida dele, quer fazer aqui dele e dela. Fazer, né? Agora eu já tenho idade. E depois, quando acontece uma coisa dessa, que aconteceu com o filho pródigo, para onde que ele volta? Para onde que ele volta? Não é? Nem tudo a gente precisava passar, gente. Nem tudo. Nem tudo tinha que ser assim. Mas Deus, muito sábio, aproveita, né, para que possa nos servir de exemplo, de experiência, para que a gente possa crescer, para que a gente possa entender. Mas isso tem que vir de dentro. Então, essa parábola
nós consideramos assim uma parábola assim, muito, muito, muito rica. Porque nos fala, como nós já dissemos, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus, da justiça de Deus, do quanto Ele nos conhece, nos ama. Nos fala também do perdão de Deus. O que é o perdão de Deus? É nos aceitar de volta, sim, mas há condições. A gente fala que é incondicional em termos assim, de que Ele nos perdoa, mas Ele nos dá a oportunidade para a gente aprender. O seu perdão vem através, principalmente das reencarnações. Porque, por mais dolorosa que seja uma reencarnação, uma vida, sempre são colocados ao lado daquele que tem grandes coisas para reparar, erros profundos para reparar, sempre são colocados ao seu lado espíritos para lhe ajudar. Tanto reencarnados, quanto no plano espiritual. Os benfeitores estão ali, não há abandono. Então, isso tudo nessa parábola a gente encontra explicações. Como nós sempre fazemos, né? Nós admiramos a sabedoria do Cristo, que numa história tão simples, mas que Ele colocou assim de tal forma que ponto por ponto a gente transfere para a nossa vida, a gente compara com os nosso comportamento, compara com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, ensina a gente a pensar qual a melhor escolha para as nossas vidas, porque toda escolha vai ter uma consequência. Toda consequência negativa vai ter que ser reparada. E a reparação, muitas das vezes, é muito dolorosa. É o que nós vemos aí, né, gente? Quantas vidas, meu Deus, como é que pode? Como é que pode acontecer tanta coisa com essa pessoa? Desde pequenininho. Meu Deus, como é que pode? É a lei de causa e efeito, de reparação, oportunidade de refazimento, né, que Deus nos oferece. Então, gente, nós agradecemos pela atenção, né, por mais essa oportunidade de podermos juntos meditar profundamente, não tão profundamente como gostaríamos, né? Porque a gente ainda não tem esse poder de mergulhar bem profundo para entender os ensinamentos do Cristo, mas bastante coisa a gente entende, vai nos servir, com certeza, para darmos prosseguimento à nossa caminhada. Vamos então agradecer a Deus pela oportunidade. Obrigado, Senhor, pela nossa voz, que mais uma vez esteve a serviço da divulgação dos teus ensinamentos. Te agradecemos e te pedimos, Mestre, que jamais venhamos a perder o entusiasmo pelo estudo, mas que também, Senhor, que jamais nos esqueçamos do esforço constante para realizarmos a nossa transformação interior, para conseguirmos, Senhor, nos envolver com as vibrações salutares, benéficas, através dos atos de amor, de caridade que possamos realizar, que possamos, Senhor, pelo menos cumprir os nossos deveres dentro daqueles compromissos que assumimos, Senhor, que muitas vezes esquecemos, que possamos ser despertados sempre, através da dor, através da advertência, Senhor, mas que possamos ser sempre despertados para prosseguirmos na nossa caminhada. Ampara e protege, Senhor, a esta humanidade que passa por esse período de provas, de expiações, que possam todos ser abençoados pelo Teu amor e perceberem, Senhor, esse amor nos envolvendo sempre, sempre. Graças a Deus.